Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo, vamos falar de segunda lei de Mendel e noções de probabilidade. Vamos lá? Segunda lei de Mendel, o que é isso? Está dizendo aqui que genes são responsáveis por duas ou mais características que se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, na primeira lei de Mendel, a gente estudava uma característica de cada vez. Então, uma característica presente lá num gene, num par de alelos. Agora, a gente vai estudar duas ou mais características por vez. Essas características estão em genes localizados em cromossomos diferentes. Então, eles não estão ligados, estão em cromossomos separados, tudo bem? Continuando lá, então. Está mostrando isso aqui, ó. Deu exemplo de dois alelos, de dois genes, né? O azão, azinho, bezão, bezinho. Separação ocorre de forma independente, podendo formar gametas diferentes lá. Ó. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azinho, bezão. Tá? Então, essa combinação para formar os gametas também ocorre de forma aleatória. Olha só como é que a gente faz. Então, a gente chama a segunda lei de Mendel de lei da segregação independente. E quando a gente vai fazer o cruzamento, a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer um quadrado de Pinet grandão, como está o exemplo aqui. Ó. Então, aqui é o exemplo de ervilhas. Então, aqui a gente está estudando a característica cor e a característica textura da ervilha. Então, eu usei aqui duas letras diferentes, a letra V e a letra R para representar isso. Geração parental, duplo homozigoto dominante, duplo homozigoto recessivo. Vou separar, como se eu estivesse fazendo os gametas, só que agora, ó, meu gameta vai ter um V e vai ter um R, porque eu estou estudando duas características. Então, ó, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho e assim por diante. Agora, eu vou juntar tudo isso aqui dentro. Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho e assim por diante. Então, eu sempre estou colocando uma linha e uma coluna, como eu fazia com o quadrado pequeno lá de Pinet mesmo, tá? Terminando de fazer isso, no caso aqui da geração F1, ó, que é duplamente heterozigoto, eu vou ter a proporção fenotípica 9:3:3:1. Dá trabalho? Dá, né? Então, tem uma forma mais simples de fazer? Tem. Qual é ela? Você fazer isso de forma separada. Tá aqui, ó. Eu faço os cruzamentos separados e depois eu vou unir os resultados. Como é que eu faço isso? Então, primeiro eu vou fazer, por exemplo, para a característica cor. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vou juntar aqui, ó. Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Depois eu vou fazer a mesma coisa para a característica textura. E vou obter aqui, ó, a proporção de 3:1, 3:1, como você já estava acostumado na primeira lei de Mendel. E como é que eu faço agora? Agora depende da característica que eu quero. Se eu colocar lá, quantas ervilhas amarelas lisas eu vou ter? Então, 3 amarelas com lisa. Eu vou multiplicar os resultados. Né? Então, eu vou pegar 3 por 3, 9, para 3:1. Né? Então, vai dar esse resultado também. Mesmo resultado que tinha dado quando eu fiz o quadrado grande de Pinet. 9:3:3:1. Então, é mais fácil fazer de forma separada, né? Continuando aqui, gente. Então, tem que lembrar que na meiose, esses alelos vão ser separados de forma independente. Então, eu posso formar gametas diferentes. Eu tenho 25% de chance de formar cada tipo de gameta aqui. Quando eu vou estudar mais de duas características, eu dou um nome especial de polihibridismo. Quando eu estou estudando duas características, eu chamo de dihibridismo. Tá aqui, ó, dihibridismo, que é isso que eu mostrei das ervilhas para vocês, que deu a proporção, quando eu fiz o cruzamento de duas ervilhas heterozigotas, 9:3:3:1. Quando eu vou estudar, então, mais de duas características, eu chamo de polihibridismo. E aqui tem um detalhe importante. A gente viu que no dihibridismo, quando eu estou estudando duas características, eu posso formar 4 gametas diferentes, porque eu tenho 4 combinações diferentes. E quando eu estou falando de polihibridismo, como é que eu calculo isso? É um pouco mais difícil. Então, tem um macetinho, tem uma regrinha. Como é que faz isso? Você vai contar apenas o número de alelos que estão em heterozigose, por exemplo, azão, azinho. Se tiver em homozigose, bezão, bezão, eu não conto, não entra na minha conta. Então, a regrinha é 2 elevado a n. O que significa o n que está aqui para vocês? Ó? Esse n aqui significa o número de alelos em heterozigose. Então, se tem 3 em heterozigose, vai ser 2 elevado à terceira. Se tem 4, 2 elevado à quarta e assim por diante. Então, só entra na conta quem está em heterozigose. Tudo bem? Então, está aqui mostrando dihibridismo, 2 características, polihibridismo, 3 ou mais características. Faça sempre com cuidado, com atenção, leia o que o exercício está te pedindo, faça suas anotações, que aí fica fácil de resolver. Tudo bem?
Aqui o número de gametas novamente, mostrando para vocês, que a gente já comentou aqui, né, do 2 elevado a n. E é importante saber, gente, segundo a lei de Mendel, a gente está estudando características que estão em cromossomos diferentes, não estão no mesmo cromossomo. Nesse vídeo, então, a gente falou de segunda lei de Mendel e noções de probabilidade. Espero que você tenha gostado e até breve!